Agora eu quero que você escute essa parte com ainda mais presença. Porque aqui o livro toca em algo que explica, de forma simples e profunda, porque a sua vida se repete. Joe Vitale nos leva a um entendimento que muda completamente a forma como enxergamos problemas, escolhas e até pessoas. Nós não estamos vivendo o presente. Estamos reagindo ao passado. E isso acontece o tempo todo, mesmo quando achamos que estamos conscientes. Segundo o Ho'oponopono da identidade própria, o ser humano é composto por 3 partes internas: a criança, a mãe e o pai, ou, em outras palavras, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O subconsciente é chamado de criança interior. E ele é responsável por armazenar todas as memórias. Tudo o que você viveu. Tudo o que seus ancestrais viveram. Tudo o que foi registrado como dor, medo, escassez, abandono, rejeição, culpa. Essas memórias não são apenas lembranças. Elas são programas ativos. E aqui está o ponto central. Quando uma memória é ativada, você não escolhe. Você reage. Você acredita que está decidindo. Mas quem está no comando é o programa. Joe Vitale explica que isso é o que chamamos de viver no automático. A mesma emoção diante de situações diferentes. Os mesmos conflitos com pessoas diferentes. Os mesmos bloqueios financeiros em fases diferentes da vida. Muda o cenário, mas o padrão é o mesmo. E aqui eu quero que você preste atenção. Isso não é falha sua. Isso é funcionamento do inconsciente. O problema não é ter memórias. O problema é não limpá-las. O livro deixa claro que não existe criação consciente enquanto o subconsciente está cheio de dados antigos rodando. Por isso tantas pessoas afirmam, visualizam, decretam. E mesmo assim não sustentam resultados. Não é falta de merecimento. É excesso de memória. Joe Vitale relata que, antes de conhecer o Ho'oponopono, ele acreditava que bastava trabalhar a mente consciente. Mas ele percebeu algo desconfortável. A mente consciente tem pouquíssimo poder diante do inconsciente. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. E aqui entra uma das metáforas mais didáticas do livro. Imagine um copo cheio de água suja. Você pode tentar colocar água limpa. Mas enquanto não esvaziar o copo, a água continuará turva. As memórias são essa água suja. E o Ho'oponopono é o processo de esvaziar o copo. Não substituindo pensamentos. Não brigando com crenças. Mas limpando a origem. O Dr. Eulen explica que o subconsciente não julga. Ele apenas reproduz. Se você viveu abandono, ele reproduz abandono. Se viveu escassez, ele reproduz escassez. Se viveu rejeição, ele reproduz rejeição. E ele faz isso para tentar te proteger. Mesmo que doa. Aqui está um ponto que toca profundamente. O subconsciente não sabe o que é bom ou ruim. Ele sabe apenas o que é familiar. Por isso tantas pessoas permanecem em padrões dolorosos. Não porque gostam, mas porque são conhecidos. O Ho'oponopono não força mudança. Ele oferece liberação. E como isso acontece na prática? Joe Vitale reforça algo muito importante. Não existe pessoa-problema. Existe memória ativa. Quando alguém te irrita, não é a pessoa. É a memória que aquela pessoa ativa em você. Quando algo te machuca, não é o fato. É o programa que responde. Isso muda completamente a forma de lidar com conflitos. Porque, em vez de tentar mudar o outro, você assume responsabilidade e limpa em você. E aqui vem um ponto que o livro enfatiza bastante. Responsabilidade não é culpa. Culpa paralisa. Responsabilidade liberta. Quando você diz internamente, eu sinto muito por essa memória em mim. Você não está se acusando. Você está se libertando. Joe Vitale compartilha que, à medida que começou a praticar isso, ele parou de tentar entender tudo. Parou de analisar demais. Parou de procurar respostas externas. E algo curioso começou a acontecer. As situações se resolviam antes mesmo de se tornarem problemas. Pessoas desapareciam da vida dele sem conflito. Portas se fechavam e outras se abriam com naturalidade. Decisões difíceis se tornavam óbvias. E ele percebeu que isso não vinha da mente. Vinha da inspiração. O livro reforça que a inspiração só entra quando a memória sai. Enquanto você está cheio de ruído interno, a inspiração não encontra espaço. Por isso o Ho'oponopono é uma prática contínua. Não se limpa uma vez só. A limpeza acontece o tempo todo. Você limpa enquanto fala, enquanto trabalha, enquanto pensa, enquanto sente. E aqui vem um dos pontos mais simples e mais negligenciados do livro. Você não precisa estar em crise para limpar.
Você pode limpar na abundância, na alegria, no sucesso, porque as memórias não desaparecem sozinhas. O estado zero não é um lugar fixo. É um retorno constante. E talvez agora você esteja começando a perceber algo. Não se trata de controlar a vida. Se trata de retirar os obstáculos internos para que a vida flua. Joe Vitale diz que, quando isso acontece, você entra em um estado de confiança profunda. Não passiva, mas tranquila. Você faz o que precisa ser feito. Sem ansiedade. Sem luta. Sem desespero. E isso muda tudo. Na próxima parte, vamos falar sobre como viver a partir do estado zero no cotidiano. O que significa realmente não saber. E como o Ho'oponopono se transforma em um estilo de vida. Não em uma técnica,